Eu fiquei sabendo que você vai e volta andando esse ano? É sério? Existe uma frase que diz que caminhar sozinho é mais fácil. E talvez seja verdade. Quando você caminha sozinho, você decide a hora de parar, a hora de acelerar, a hora de reclamar e até a hora de desistir. Você só precisa lidar com as suas dores. Mas um grupo é diferente. Um grupo é formado por pessoas com histórias diferentes, personalidades diferentes, limitações diferentes, velocidades diferentes e principalmente propósitos diferentes. E é justamente aí que Deus começa a agir. Porque uma peregrinação nunca foi apenas sobre quilômetros, ela sempre foi sobre pessoas. Todos os anos, nós saímos de Uberaba rumo a Romaria. São aproximadamente 146 quilômetros. Mas para quem olha de fora, parece apenas uma caminhada. Quem vive sabe, é uma travessia da alma. Cada pessoa coloca a mochila nas costas, mas existe outra bagagem que ninguém consegue enxergar. Tem gente carregando luto, tem gente carregando medo, tem gente carregando culpa, tem gente pedindo um milagre. Tem gente agradecendo por um milagre que já aconteceu. E tem gente caminhando por um filho, pela cura de alguém, pelo casamento, pela família, pela saúde, pela fé. E tem gente que, sinceramente, nem sabe mais porque começou. Só sabe que Deus chamou para caminhar. No nosso grupo existem crianças, algumas com 13 anos, outras ainda menores. E toda vez que vejo uma criança enfrentando uma estrada dessa dimensão, eu me pergunto: quantos adultos desistiriam antes dela? Elas nos ensinam uma coisa muito bonita. A fé não tem idade. A coragem também não. Enquanto muitos acreditam que elas estão caminhando, na verdade elas estão aprendendo. Aprendendo que a vida exige esforço, que aquilo que realmente vale a pena quase nunca vem fácil e que nem toda subida merece reclamação e que Deus também se encontra na estrada. Também caminhamos ao lado daquelas que já viveram muito, pessoas da melhor idade, gente que poderia escolher descansar, mas escolhe agradecer. Elas carregam cicatrizes que nós nem imaginamos e mesmo assim continua colocando um pé na frente do outro. Como quem diz, enquanto Deus me der forças, eu continuo. Eles nos lembram que envelhecer não significa perder a esperança. Muito pelo contrário, significa descobrir que a fé ainda fica maior. E entre uma geração e outra vai nascendo uma família. Porque depois de alguns quilômetros, ninguém mais caminha sozinho. Quando um sente sede, outro oferece água. Quando um cai, outro estende a mão. Quando um desanima, outro empresta esperança. Quando um chora, sempre existe alguém disposto a escutar. Mas não pense que um grupo é feito apenas de momentos bonitos. Não é. Existem opiniões diferentes, existem decisões difíceis, existem momentos em que alguém precisa abrir mão da própria vontade. Porque viver em grupo exige maturidade. Nem sempre a decisão que eu gostaria será escolhida. Às vezes será a opinião da maioria. E aprender a respeitar isso também faz parte da caminhada. Porque unidade não significa pensar igual. Significa continuar caminhando na mesma direção, mesmo quando pensamos diferente. É exatamente aí que um grupo amadurece. Não quando tudo está dando certo, mas quando escolhe permanecer unido, mesmo depois dos conflitos. E é curioso, porque evoluir sozinho realmente parece ser mais fácil. Quando estamos sozinhos, ninguém nos contraria, ninguém nos confronta, ninguém mostra aquilo que ainda precisamos melhorar. Mas Deus raramente nos transforma no isolamento. Ele usa pessoas, usa diferença, usa conversas, usa erro, usa perdão, usa paciência. Porque o caráter é lapidado no relacionamento. E talvez esse seja um dos maiores milagres dessa peregrinação. Não é apenas chegar até Romaria, é chegar melhor do que saímos. Há momentos em que o silêncio fala mais do que qualquer oração. A madrugada, o som dos passos, o vento, as estrelas e o nascer do sol. E de repente, você percebe que Deus nunca esteve tão perto. Não porque você ouviu, mas porque você começou a enxergá-lo em tudo. No abraço inesperado, na água entregue na hora certa, na pessoa que apareceu exatamente quando você pensou em desistir, na palavra que parecia ter sido preparada exclusivamente para você. Deus tem um jeito curioso de responder nossas orações.
Nem sempre é através de um milagre extraordinário. Às vezes, Ele responde através de alguém. E quem caminha aprende isso. No meio da estrada, quanto menos espera. Também existem aqueles que caminham com leveza, que quase não reclamam, que vão, voltam, sorriem e parecem não sentir dor. Mas isso também nos ensina, porque cada um carrega um peso diferente. Não existe comparação. Cada peregrino enfrenta a batalha que Deus permitiu viver, e todas elas merecem respeito. Ao longo dos dias surgem conversas que talvez nunca acontecessem em outro lugar. Desabafos, confissões, pedido de perdão, história que ficaram escondida durante anos. A estrada tem esse poder, ela tira as máscaras, porque quando o corpo se cansa, a alma começa a falar. E então, depois de tantos quilômetros, chega um momento que todos conhecem, o Morro dos Pecados. Talvez seja a subida mais esperada e também a mais temida. Ali o corpo já está exausto, as pernas pesam, a respiração muda, mas existe algo diferente naquele lugar. Não é apenas uma subida, é como se cada passo representasse uma entrega, cada metro fosse uma renúncia, cada lágrima fosse uma oração. Ali ninguém vence apenas o morro. Cada um enfrenta os próprios pecados, os próprios medos, as próprias dores. E quando finalmente chegamos ao alto, a sensação não é de vitória sobre a estrada, é de gratidão. Porque entendemos que se chegamos até ali, foi porque Deus nos sustentou durante todo o caminho. E então, surge Romaria, o santuário de Nossa Senhora da Badia. O silêncio toma conta, as conversas diminuem, os olhos se enchem de lágrimas, o coração acelera, é difícil até de explicar, porque não é apenas chegar a um lugar, é sentir que estamos voltando para a casa da mãe. Ali ninguém precisa fingir ser forte, ninguém precisa esconder as lágrimas. Ali o abraço de Deus acontece no silêncio. Ali entendemos que toda dor valeu a pena, que cada bolha no pé, cada noite mal dormida, cada subida, cada dificuldade, tudo fazia parte do caminho que nos trouxe até aquele momento. No fim das contas, os 146 quilômetros nunca foram sobre resistência física, foram sobre transformação. Nós saímos acreditando que iríamos cumprir uma promessa, mas descobrimos que Deus queria cumprir algo dentro de nós. Ele restaurou corações, fortaleceu famílias, curou feridas invisíveis, renovou a esperança e mostrou mais uma vez que nunca caminhamos sozinhos. Porque em cada passo havia uma mão nos sustentando, em cada dificuldade havia um propósito, em cada pessoa havia um pedaço da presença de Deus. E quando voltamos para casa, percebemos que a estrada terminou, mas a peregrinação continua. Porque agora começa a parte mais difícil, levar para a vida tudo aquilo que aprendemos no caminho. Que possamos continuar caminhando juntos, respeitando uns aos outros, carregando o peso de quem já não consegue andar sozinho, se lembrando das vitórias do próximo como se fossem as nossas e lembrando todos os dias que a maior chegada nunca foi Romaria. A maior chegada é quando permitimos que Deus transforme o nosso coração, porque quem volta da peregrinação pode até ter os mesmos pés, mas jamais volta com a mesma alma. As promessas terminam quando se chega ao destino. A do Diego só estava na metade. Ele saiu de Uberaba com um propósito no coração: caminhar até o santuário de Nossa Senhora da Badia em Romaria e voltar a pé para Uberaba. Enquanto nós seguimos nossa peregrinação, ele já estava fazendo o caminho de volta. Cada quilômetro exigia mais do corpo, mas a fé sempre caminhava um passo à frente. Tive a alegria de encontrá-lo em alguns pontos da parada. Em poucos minutos de conversa era possível enxergar a determinação estampada em seus olhos. E ontem ele concluiu a missão. Não foi apenas uma caminhada de ida e volta. Foi uma prova de coragem, disciplina, perseverança e, acima de tudo, de fé. Parabéns, Diego! Que Deus continue fortalecendo seus passos e que seu testemunho alcance o coração de todos aqueles que um dia pensaram em desistir. Porque quem caminha com propósito nunca volta sendo a mesma pessoa. Obrigada por poder participar da turma Amigos do CHL. Raiou o dia, vamos boiada com destino a Romaria.
rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada com destino a Romaria. A passos lentos seguimos pela estrada. Na madrugada levantou o pó do chão e o carreiro aperta o passo da boiada e o carro canta nas estradas do sertão.